no final da aula. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a disfunção erétil. E aí quando a gente vai falar sobre a disfunção erétil, é necessário o quê? Dar uma recapitulada na anatomia, né? Onde eu tenho a pele, eu tenho o colo da glande, eu tenho a coroa da glande, eu tenho a glande propriamente dita, ok? Eu tenho o frênulo, e aí eu tenho o ósteo, né? A saída da uretra aqui. Tudo bem. E aqui é muito importante, né? Então tem a glande e eu tenho o quê? Os corpos cavernosos da região peniana. Então é esse corpo cavernoso aqui que tem que encher de sangue para desenvolver o quê? O processo erétil. Tá bem? Ele tem que encher de sangue. Então, a farmacologia da disfunção erétil está centrada principalmente o quê? Na vasodilatação. Então, tem que promover aqui uma vasodilatação para quê? Para que ocorra, então, a ereção. Então, eu tenho o corpo esponjoso, certo? E o corpo cavernoso. Então, ele que é responsável pela ereção. Depois eu tenho a uretra. Lá em cima tem um probleminha do homem, que é a próstata, que todo homem tem, e a tendência dele é hipertrofiar com a idade. E aí eu tenho os esfíncteres, e depois eu chego o quê? Eu chego na bexiga, tá bem? Já falamos anteriormente, eu tenho a vesícula seminal, e na vesícula seminal ela apresenta o quê? É o que dá maior volume ao sêmen, apresenta um material mucoide, tem as prostaglandinas para quê? Para promover a contração uterina inversa, e tem o fibrinogênio que serve para coagular o sêmen. Temos também a próstata, que tem a sua função. Uma das funções dela é neutralizar o pH vaginal, porque ela tem um pH mais alcalino. Tem diversos íons que servem para nutrir também o espermatozoide. Tem uma enzima coaguladora, que faz parte da família da calicreína. E aí eu tenho lá o PSA também, certo? E tenho a profibronibisina, que serve para também, vamos dizer assim, posteriormente dissolver, né, o coágulo. Lisina, lise da rede de fibrina. Tudo bem. A glândula bulbo-uretral, ela tem apenas uma função, né? É o quê? É produzir um fluido para lubrificação, ok? Lubrificação. E o que vai dar a mesma ereção é o quê? São os corpos cavernosos, né, da região peniana. Muito bem. No testículo nós temos os túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, especificamente na túnica albugina, eu tenho as células de leite, que serve para produzir o quê? Testosterona. Então tá lá. A célula de leite serve para produzir testosterona. E a testosterona estimula quem? Uma outra célula importante, sertólio. Para quê? Para a maturação dos espermatócitos, depois do espermatozoide, e aí ele está pronto, então, para ser ejaculado juntamente com o conteúdo do sêmen. Então, ele serve para nutrição e maturação, né? E quem é que faz isso? A testosterona, que é produzida por onde? Pela célula de leite. Então, tá lá. Inicia-se lá o eixo, né? Hipotálamo, hipófise, e aí, no caso aqui, o testículo, que é a glândula-alvo, onde eu tenho os fatores de liberação, que estimulam os hormônios tróficos, ou seja, trófico tem afinidade com aquela determinada glândula. Então, eu tenho lá o hipotálamo liberando fator liberador de gonadotropina, estimulando a hipófise a produzir o LH e o FSH. O LH estimula lá no testículo a célula de leite, que produz o quê? Testosterona. A testosterona depois é convertida em dihidrotestosterona, etc e tal, mas serve para maturação de quem? Maturação dos espermatozoides. Bem? Produção e maturação. Aí tem o feedback que nós já discutimos na aula passada. Então está lá hipotálamo, né? Hipófise, LH, células de leite, testosterona, que estimula quem? Estimula as glândulas, as células sertólio, a nutrição e maturação dos espermatozoides e depois
espermatozoides, então, são ejaculados no sêmen. A mesma coisa. E aí, nós temos o quê? Nós temos o tecido erétil, que é constituído do quê? Dos corpos esponjosos, não, os corpos cavernosos. E são extremamente o quê? Vascularizados. Vascularizados. Muito bem. E são vascularizados e são inervados. Então tá lá. Eu tenho uma inervação do sistema nervoso autônomo. Então, no sistema nervoso autônomo eu tenho sistema nervoso autônomo. Eu tenho simpático. Vou colocar aqui ao contrário. Simpático. E quem? E o parasimpático. O simpático vai liberar quem? Noradrenalina. Enquanto que o parasimpático libera o quê? Acetilcolina. Ok? Bom, onde que eles atuam? Vão atuar lá nos vasos sanguíneos. Como eu já sei que a vasodilatação é que promove a ereção, então, no primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho a ação do parasimpático. E a acetilcolina, indiretamente, ela vai levar à produção de óxido nítrico, que vai produzir a vasodilatação, e você vai ter o quê? A ereção. Muito bem. Enquanto que o simpático é responsável por quê? Contração dos esfíncteres. Então, enche de sangue, ele contrai um pouquinho. Enche de sangue, ele contrai um pouquinho. Enche de sangue, ele contrai um pouquinho. Então, colabora também, né, indiretamente para a ereção. E só que a principal função dele é o quê? A ejaculação. Ejaculação. Bem? Você tem terminações sensitivas, tá bem? A região peniana. E normalmente tem o tônus, né? Quando está ele equilibrado entre, né, o parasimpático e o simpático, ele fica o quê? Na forma o quê? Flácida. Depois você vai ver que vai ter dois estímulos. Um estímulo periférico, que é o tato, e o outro estímulo o quê? Visual. Visual, que é o cognitivo. Tá bem? O cognitivo. E aí você tem, então, no primeiro momento, o quê? Ativação do parasimpático. O parasimpático vai liberar o que aqui? Vai liberar acetilcolina, que vai gerar óxido nítrico, e vai produzir vasodilatação. E aí você vai ter a ereção. Ok? No primeiro momento, então, parasimpático. E no auge do ato sexual, você tem o quê? Ativação simpática, que vai liberar noradrenalina, responsável pela ejaculação. Tudo bem. Então tá lá, acetilcolina aqui no músculo liso vascular, tá bem? Músculo liso vascular. Tudo bem, então aqui você tem músculo liso vascular. Liso vascular. Os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos. Então tá lá a liberação de quem? Acetilcolina, induzindo a síntese de óxido nítrico. E aqui você tem a noradrenalina atuando receptoral, promovendo vasoconstrição. Certo? Então, se o indivíduo tiver, só vamos adiantar aqui, se o indivíduo estiver estressado, estresse, ele tem uma maior liberação de quem? Noradrenalina. E aí o que acontece? Promove vasoconstrição. Então, ele vai ter dificuldade na questão da ereção. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos agora dentro lá dos corpos cavernosos. Então, lá nos corpos cavernosos, como que acontece? Então, o parasimpático vai liberar quem? Acetilcolina, que vai se ligar ao quê? No receptor muscarínico, presente aonde? Na célula endotelial. Está acoplado a uma proteína G, excitatória. Ativa quem? Uma enzima chamada fosfolipase C, que retira do fosfolipídio de membrana, dois segundos mensageiros. Segundo mensageiro. Quem? Diacilglicerol e trifosfato inositol. Toda vez que você vê trifosfato inositol ou inositol trifosfato, 3-fósforo, você vai estar relacionando com o quê? Com a liberação de cálcio do retículo endoplasmático. Então, libera cálcio do retículo endoplasmático, aumenta a concentração de cálcio intracelular, aonde? Na célula endotelial, inicialmente. A interação do cálcio com a calmodulina, essa interação promove a ativação de quê? De uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. E lá
né? Na hipertensão, nós vimos que tem várias óxido nítrico, né? Óxido nítrico indutivo, óxido nítrico endotelial. Então, aqui nós estamos na endotelial. Óxido nítrico, o quê? Sintetase. Uma vez ela ativada, o que ela faz? Ela converte a arginina em óxido nítrico e citrulina. Bom, como o óxido nítrico é um gás, ele se difunde. Difunde para onde? Para o músculo liso vascular. E lá no músculo liso vascular, o que ele faz? Ativa uma outra enzima chamada guanilato ciclase. O que essa guanilato ciclase faz? Converte GTP, guanosina trifosfato, em guanosina o quê? Guanosina monofosfato cíclica. Tá bem? Monofosfato cíclica. Ativou, então, formou o que também é um segundo mensageiro. Só que aonde? No músculo liso. O que acontece, então? Ativa uma proteína quinase G. G de quem? De guanilato. G de GTP. Então, ativa uma proteína quinase. E aí faz o quê? Inibe miosina quinase cadeia leve. Quando você inibe a miosina quinase cadeia leve, não tem a interação da actina com a miosina. Ou seja, não tem contração, tem relaxamento. Então, você promove aqui uma vasodilatação. Se você promove, então, uma vasodilatação dos corpos cavernosos, o que acontece? Enche de sangue. Enche de sangue, então você tem a ereção. Tá bem? A ereção. Tranquilo? Vamos lá. E o simpático? O simpático faz ao contrário, deixa o quê? Flácido. Atua no receptor alfa, está acoplado à proteína G, promove o quê? Agora eu já estou diretamente onde? No músculo liso vascular. É diferente. Lá eu estava na célula endotelial e aí promovi o relaxamento do músculo liso vascular, porque produziu óxido nítrico. Aqui já não. A noradrenalina se liga diretamente aonde? Diretamente nos receptores alfa-1, promovendo o aumento da concentração de cálcio. Aumentou a concentração de cálcio, promove o quê? Interação cálcio com a modulina e ativa quem? Miosina quinase cadeia leve. Fosforila a cabeça da miosina, interage com a actina e tem contração. Então você tem aqui, tem vasoconstrição. Vasoconstrição não enche de sangue, fica flácido. Então tá lá, fica flácido. Tá bem? Bom, perifericamente nós chamamos de receptores encapsulados. Vocês viram lá no amorfo lá. Tem vários receptores encapsulados no nosso corpo. Nós temos receptores encapsulados para vibração, nós temos receptores para frio, calor, tá bem? E nós temos para sensações sexuais. Daí é chamado de bulbo terminal de Krauser, ou receptor de Krauser. Certo? Ele que dá sensações sexuais. Então, nós temos um estímulo. Primeiro estímulo, qual que é? O estímulo tátil. Certo? E o segundo estímulo, qual que é o estímulo? O estímulo visual, ou seja, o estímulo cognitivo, do pensamento. Tá bem? Do pensamento. Certo? Consequentemente, as vias mesolímbica, não é isso? Mesolímbica e mesocortical, né? Principalmente a via mesolímbica, libera quem? Dopamina. Dopamina estimula quem? Estimula o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo tem quem? Parasimpático e o simpático. Simpático vai promover o quê? A transdução que nós vimos lá atrás. Promover vasodilatação. Vasodilatação, eu tenho o quê? Eu tenho ereção. E aí, no ápice do ato sexual, ok? Eu tenho a liberação de noradrenalina. Né? Não são situações de estresse, mas não chega a ser situações de estresse, né? Aí eu tenho, então, a ejaculação. Certo? Bom, aqui só mostrando, né? A célula endotelial, ela produz o óxido nítrico, se difunde para onde? Para o músculo liso e promove a vasodilatação. Bem, promove, então, a vasodilatação. Mais uma vez, mostrando lá, então, né?
Então, no primeiro momento, eu tenho aqui a ativação do parasimpático, acetilcolina, né? Você tem, então, receptor acoplado à proteína G, ativação da onde? Da fosfolipase C, mas observe aqui ó, a transição, estou na célula endotelial primeiro. É diferente do simpático, que atua diretamente aonde? No receptor aqui, certo? Então, IP3 e DAG, ativou quem? A oxonite sintetase, gerei o óxido nítrico, ativou guanilato ciclase, aumentei GMP cíclico, isso é importante, e GMP cíclico ativou proteína quinase G, inibiu miosina quinase cadeia leve, eu tive então o que? Vasodilatação. Agora vem um negocinho, ó. Esse GMP cíclico, que é um segundo mensageiro, ele é degradado. Ele se torna assim, GMP monocíclico, né? Ou GMP não cíclico. Ou seja, um subproduto, né, de sua metabolização. Depois, ele novamente ele vai se transformar e sofre processo lá, ele vai se tornar novamente o quê? GTP. Depois, o organismo, né, a célula pega ele, depois se transforma em GTP e o processo retroalimenta novamente. Mas, a princípio, no primeiro momento, esse GMP cíclico é degradado por uma enzima chamada fosfodiesterase. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa enzima. Lá nas xantinas, mas era uma outra fosfodiesterase. Nós temos fosfodiesterase 1, 2, 3, 4 e 5. Distribuída no organismo. E tem pontinho, 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 já descobriram até 19 fosfodiesterases. Mas vamos ficar nessas aqui que estão bem clássicas na literatura. Tá bem? Não está em artigo, né? Está em literatura mesmo. Então isso aqui está consolidado. A fosfodiesterase relacionada aos brônquios, lá, promover a broncodilatação, é a 4, as metilxantinas. E aqui, ó, a fosfodiesterase envolvendo os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos, ok? É a fosfodiesterase 5. Gravou? Fosfodiesterase 5. Tá bem? Tudo bem, então? Então, gera o GMP cíclico, ele é degradado por qual enzima? Por enzima fosfodiesterase 5. Muito bem. Fosfodiesterase 5. Então, já falei na situação de estresse, eu tenho a liberação de quem? Noradrenalina. Noradrenalina vai promover o quê? Diretamente no músculo liso vascular. Vai promover vasoconstrição. Vasoconstrição, o indivíduo fica o quê? O pênis flácido. Eu vou dar um outro exemplo aqui, a utilização de quê? De antidepressivos. Né? Especificamente o quê? Os inibidores da captação, seletiva de captação de serotonina e de noradrenalina. Aumenta a concentração, consequentemente o quê? Aumenta a atividade simpática, não é isso? E aí, ó, consequentemente melhora a depressão, mas uma das reações adversas que a gente observa nele é a diminuição do libido. Tá bem? Vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo, pênis flácido. Tudo bem? Então, aí nós temos, então, ó, a ereção depende do quê? Depende do relaxamento do músculo liso, ou seja, da vasodilatação. Então, se eu tenho vasodilatação, eu tenho ereção. Se eu tiver contração, eu tenho detungência. Ele fica flácido. E qualquer patologia que leve, ou fármaco que leve a o desequilíbrio da homeostasia, ou seja, da vasodilatação e vasoconstrição, desequilíbrio, leve mais a um quadro de vasoconstrição ou diminuição de mediadores vasodilatadores, no caso da acetilcolina, leva o quê? Ao distúrbio erétil. Tá bem? A distúrbio erétil. Então, vamos colocar aqui a insuficiência cardíaca, mas vamos ver diversas outras aqui. Principalmente o quê? Doenças metabólicas. Tá? Doença metabólica nós conhecemos. Diabetes, hiperlipidemias, obesidade, hipertensão, sedentarismo e o tabagismo. Né? Vamos lá. Primeiramente, só bem rapidinho falar um pouquinho sobre a diabetes.
Eu não falei para vocês que eu tenho lá sistema nervoso central. Aí eu tenho sistema nervoso autônomo. E aí eu tenho parasimpático e o simpático. E onde que estão essas terminações nervosas? Está lá na região o quê? Lá na região peniana. Ok? Tenho terminações o quê? Sensitivas ali. Aferentes e tenho também aferentes lá. Muito bem. Na diabetes, o que acontece na diabetes, gente? Eu tenho aumento de açúcar, não é isso? Na corrente circulatória, no sangue. Muito bem. E na terminação aqui, ó, na terminação sensitiva, vamos aumentar aqui, ó. Ocorre o que nós chamamos, e também na mão, pé, certo? Então, recapitulando rapidinho aqui, então tem o quê? Sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso simpático. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui, lá na terminação sensitiva, lá no pênis, lá eu tenho o quê? Terminações sensitivas aferentes e terminações aferentes e terminações o quê? Eferentes e terminações o quê? Aferentes. Tanto simpático como o quê? Como parasimpático. Mas como eu sei que o parasimpático é responsável pela liberação de acetilcolina, geração de óxido nítrico e a vasodilatação, e aí eu tenho a ereção. Muito bem. E o simpático, a ejaculação. Muito bem. O que acontece, então, no paciente diabético? O paciente diabético, ele tem o quê? De maneira bem simplória, ele tem um aumento da glicemia no sangue. Aumento da glicemia o quê? No sangue. Muito bem. Então, é vascularizado, não é? O que acontece? E eu tenho a terminação sensitiva. Agora vamos ver o que acontece o quê? Na terminação sensitiva e também na periferia. O mesmo acontece no pé, que causa o pé diabético. Então tá lá, o pezinho do indivíduo, não tem? Tá lá o pezinho do indivíduo com os dedinhos bonitinhos, tá. Do mesmo jeito que acontece a destruição da terminação sensitiva do pé e causa o pé diabético, de cortar o pé, depois corta a perna por conta da diabetes, então você tem lá a diabetes, dedinho do indivíduo, a terminação sensitiva ali, né? Pisou numa pedrinha, até o sistema nervoso central dói, você tira o pé de lá. Muito bem. O que acontece aqui, na periferia, acontece também o quê? Na região do pênis. Nós chamamos de neuropatia periférica. Neuropatia periférica. O que é essa neuropatia periférica? Nada mais é, vamos aumentar aqui a terminação sensitiva agora, nada mais é que a destruição da terminação sensitiva. Certo? Então tá lá a terminação sensitiva. Tudo bem? Como é que acontece? Aí ela é estimulada por diversos receptores. Entra o quê? Entra sódio. Sódio é um íon positivo. Gera um processo de despolarização. Então você sente lá. Despolariza, você sente lá. É a mesma coisa aqui. O que acontece então na neuropatia? A glicose não está em excesso e a glicose ela se difunde facilmente pelo tecido nervoso e aí entra na terminação nervosa. E ela é transformada em sorbitol. Sorbitol é um álcool. E o álcool, o que acontece então? Destrói a terminação nervosa. Tanto do seu pezinho, como da região onde? Como também da região do pênis. Se destrói a terminação nervosa, como é que chega a acetilcolina lá? Então, o paciente diabético começa a desenvolver o quê? A neuropatia periférica, mas também começa a desenvolver também a destruição das terminações do sistema nervoso o quê? Autônomo. Né? Principalmente o quê? Na periferia. Tá certo?
Tudo bem. Outra complicação lá, que vamos colocar assim, ó, a dislipidemia, né? A dislipidemia, o que acontece lá? Vamos colocar assim, ó. O pé do indivíduo, aí tem o quê? As artérias. Como também tem o quê? As artérias nas regiões do quê? Nas regiões do pênis. A glicose em excesso, aqui é um vaso. Aqui é uma célula endotelial. A glicose em excesso desenvolve um processo chamado de glicolização não enzimática, ou seja, ela vai se ligando no colágeno de quem? Da célula endotelial. Tá certo? E vai formando, era para formar produtos intermediários, ou seja, reversível, e vai lá, se liga no colágeno e depois o quê? Depois ele se desliga. Muito bem, só que ela, o que acontece? Ela expõe o colágeno. Expõe o colágeno para quem? Para o colesterol mal. Põe aqui o LDL. Vamos ver aqui, vamos ver se consigo aqui um espaço maior. Então, o paciente com colesterol alto pode levar o quê? Então, tá lá. A glicose em excesso leva o quê? Aí se liga e de forma o quê? Irreversível. Expõe o quê? Expõe o colágeno. Se expõe o colágeno, o que acontece com o LDL? O LDL aumenta o quê? O depósito. E se ele começa a depositar, aí você tem um macrófago tecidual, fagocita, produz fatores de crescimento, vai formando as placas de ateroma. Bem? Então tem lá diabetes, levando a dislipidemia formando a placa. Formou a placa de ateroma, principalmente nós chamamos de aterosclerose periférica, que pode acontecer na perna, no braço e aonde? Também na região abdominal, na região pélvica. Então, se tem aterosclerose periférica, o que acontece? Vai diminuir o fluxo sanguíneo. Se diminui o fluxo sanguíneo, vai diminuir e dificultar a ereção. Tá bem? Então, tá lá. Dislipidemia. Obesidade. O que acontece na obesidade? Vamos colocar obesidade e sedentarismo. Toda vez nós temos a leptina, a produção, então tá lá o adipócito, certo? Então você tem um adipócito cheio de gordurinha. E ele estimula o quê? Quando aumenta o volume do adipócito, aumenta a leptina. E se aumenta a leptina, aumenta o quê? O organismo fala, opa, tem muita reserva, já ultrapassou o volume adequado aqui. Tem descarga o quê? Simpática. Se tem simpático, tem noradrenalina. Se tem noradrenalina, tem vasoconstrição. Se tem vasoconstrição, os vasos não vão o quê? Encher. Né? Consequentemente, os corpos cavernosos não vão encher de sangue e não vão ter o quê? Ereção. Tá bem? Então tá lá. Tabagismo. Nicotina. Nicotina vasoconstritora. Vasoconstritora diminui também a questão da ereção. Tá bem? Então são síndromes metabólicas que a gente tem que conhecer, né, para compreender os processos fisiopatológicos. Tá bem? Outras causas. Fatores neurológicos. O cara teve um AVC, pode estar comprometendo o vaso sanguíneo daquela região ou inervação daquela região. Doença de Parkinson, trauma raquidiano na medula, neuropatias periféricas, nós já discutimos um pouquinho ali a respeito dele, esclerose múltipla, doenças endócrinas, hipogonadismo, né? Hiperprolactinemia, aí eu tenho desvio metabólico, principalmente da produção de estrogênio, progesterona. Então, se você diminui testosterona, aumenta progesterona e estrogênio, a tendência é o quê? Dificultar a questão da ereção. Não é isso? E hipertiroidismo, e a iatrogenia. Tá bem? Induzida por medicamentos, principalmente medicamentos que atuam onde? Cardiovascular e aonde? São os bloqueadores, né, do sistema nervoso autônomo, especificamente de quem? Especificamente, a gente coloca lá,
da acetilcolina, parasimpático. Mas principalmente o que? O cardiovascular. Cardiovascular. Tá bom? Paciente submetido à retirada da próstata radical também, né, porque mexe com um monte de inervação pélvica ali. Então tem dificuldade. E paciente também submetido à radioterapia, que queima as terminações nervosas também, mata a célula maligna, mas também faz um estrago no tecido são. Ok? Distúrbio do trato geniturinário, né, por exemplo, uma prostatite. Como o cara vai ter ereção se dói? Complica. Se ele tem uma uretrite, como é que vai? Difícil. Né? Insuficiência hepática, porque tem o desvio metabólico do colesterol, a gente ia produzir testosterona. Começa a produzir, né, progesterona. Então, aí tem dificuldade também. Causa ginecomastia no hepatopata. Doenças respiratórias. Apneia do sono. Todo indivíduo que o indivíduo está com apneia, o que acontece? A descarga simpática. Descarga simpática, noradrenalina. Noradrenalina, vasoconstrição. Vasoconstrição diminui o quê? A ereção. Então, ele tem que tratar a apneia. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca, aí vai o medicamento o quê? Cardiovascular entrando aqui também. Ok? Bom, fatores psicológicos. Bom, nem precisa falar, né? Estresse emocional. Coerção sexual seria o sexo forçado. Problemas de relacionamento. Conflitos conjugais, separação, falta de emprego, né? Diminuição da renda. Quase depressão, nós já explicamos lá. Inclusive com o antidepressivo também, que favorece aqui, satisfação com a vida e atitude pessimista, ou seja, fatores psicológicos, né, influenciam também na questão da ereção. Tá bem? Tratamento. Como é que vamos estar trabalhando? Vamos melhorar o fluxo sanguíneo, quer seja diretamente com os inibidores da fosfodiesterase, quer seja indiretamente. Ok? Vamos falar então de quem? Dos inibidores da fosfodiesterase 5. Quem que são eles? Sildenafila, vardenafila, tadalafila e avanafila. Tudo na fila. Tá bem? Tá lá. Ok? Vamos lá conhecer as marcas mais conhecidas. Sildenafila, conhecido Viagra. Vardenafila, o Levitra. Avanafila, conhecido com Strenda. E a tadalafila, conhecido como Cialis. E aqui nós temos então de ação, vamos dizer assim, o primeiro, né, de ação curta, mas efeito rápido, tá bem? Rápido, mas de ação curta. E aqui eu tenho um que é o quê? De ação prolongada, mas demora mais para o quê? Para fazer o efeito, tá bem? O efeito mais demorado. Mas o efeito é mais demorado para acontecer, mas o tempo de meia-vida dele é mais prolongado, tá bom? Então, demora mais para fazer efeito, mas é mais duradouro, melhor a palavra assim. E aí eu tenho os intermediários, né? Alguns intermediários aqui que surgiram no mercado que realmente não emplacaram, né? Emplacou, a gente tem esse aqui, né? Emplacou é esse. E esse. Tá bem? Então tá lá. Lembra das fosfodiesterases que eu falei, ó? Fosfodiesterase 1 está presente aonde? No sistema nervoso central. Fosfodiesterase 2 está presente aonde? Coração. Fosfodiesterase 3 também está presente no coração e no músculo, né, das vias aéreas. Fosfodiesterase 4 nas células inflamatórias e musculatura lisa. Da onde? Das vias aéreas. Aqui as xantinas atuam nela. E aí nós temos a fosfodiesterase 5, presente onde? No músculo vascular. Vamos especificar aqui dos corpos cavernosos. Então, A//, ereção. Tá bem? Então, esses fármacos atuam onde? Na fosfodiesterase 5. Agora, eu sempre falei para vocês que eles são mais seletivos. Então, eles são seletivos para fosfodiesterase 5. Mas eu sempre falei para vocês que quando aumenta a concentração do fármaco, ou dependendo da sensibilidade do paciente, se você aumenta a concentração, tá bem, desses inibidores
da fosfodiesterase, vamos colocar 5, ele passa a atuar onde? Em outras fosfodiesterases. E aí pronuncia o quê? As reações adversas, certo? Quando ele perde o quê? A seletividade. Normalmente ele perde a seletividade quando aumenta o quê? Aumenta a dose. Mas tem a sensibilidade do paciente? Tem. Tem a sensibilidade do paciente. Mas principalmente quando aumenta o quê? Se aumenta a dose. Se aumenta a dose. Perde a seletividade. Tá bom? Então, mas eles são seletivos para quem? Para fosfodiesterase 5, em doses terapêuticas. Então tá lá, sildenafila, conhecido como diamante azul, tá bom? Tá lá. E olha só, ele tinha marca registrada, foram prorrogando a patente dele, normalmente 20 anos, né, a patente, aí prorrogaram por mais 10, ou seja, ele ficou quase 30 anos aí. Quase, né? Quase 30 anos. Arrumando um segundo uso e vai. Ele custava na faixa de R$80, depois baixou para R$50. Hoje o genérico dele você compra na faixa de 5 a R$10. Então, melhorou o acesso? Melhorou o acesso. Mas a população também está se matando com isso aqui por conta do quê? Às vezes não sabe como que tá o sistema cardiovascular dele, está tomando lá o Viagra, né? Deus cuida. Então tá lá, a sildenafila. Qual que é o mecanismo de ação? Inibe a fosfodiesterase. Se inibe a fosfodiesterase, aumenta quem? GMP cíclico. Se aumenta GMP cíclico, aumenta a ativação de quem? Da proteína quinase G, que promove o quê? O relaxamento do músculo liso dos vasos. Promove vasodilatação. Vasodilatação. Consequentemente, os corpos cavernosos, você tem o quê? Ereção. Então vamos lá no mecanismo. Qual que era o mecanismo fisiológico? Vocês já aprenderam. Então qual que é o mecanismo de ação? Eles são inibidores do quê? Inibe a fosfodiesterase. Então inibe a fosfodiesterase. Se eu inibo a fosfodiesterase, eu não vou degradar quem? O GMP cíclico. O que acontece? Aumenta a concentração dele. Ele não é degradado. Se aumenta a concentração dele, aumenta a atividade da proteína quinase G. E o que a proteína quinase G faz? Inibe miosina quinase cadeia leve. Então você prolonga o quê? A vasodilatação. Tá bem? Então tá lá. Você tem a produção de óxido nítrico, ativação da guanilato ciclase e GMP cíclico. E depois ele promove vasodilatação, certo? Vasodilatação. Você não impede, ó, ele seria o quê? Degradado. Você impede a degradação. O que acontece? Ele permanece mais tempo. Ativando quem? A proteína quinase G, promovendo vasodilatação dos corpos cavernosos. Ok? Então tá lá, ó. O que ele faz? Bem amplificado, né? Impede o quê? Inibe a fosfodiesterase, consequentemente impede a degradação do GMP cíclico, aumenta a concentração do GMP cíclico, aumenta a atividade de quem? Da proteína quinase G, inibe mais, vamos dizer assim, a miosina quinase cadeia leve, você tem um relaxamento maior, então você tem uma vasodilatação. Vasodilatação, você tem então o quê? Uma ereção. Tudo bem, ereção. Eles são bem absorvidos, tem a rápida absorção, só que o alimento interfere, principalmente com a sildenafila, o alimento interfere com ele. Normalmente, ele, em média, para ele começar a fazer efeito, ele tem que ser tomado de 30 a 120 minutos. Então, em média, 1 hora antes do ato sexual. Tá bem? Então, tem que ser programado, porque senão fica só com as reações adversas, né? Então, 1 hora antes ele tem que ser tomado. Tá bem? Distribui-se por todos os tecidos. Ele é metabolizado no fígado pelo citocromo P450, então a gente já deixa um alerta aqui. Citocromo P450, seu metabólito é ativo, com 50% de sua atividade, então é um metabólito ativo, e ele é excretado 80% onde? Pelas fezes e 20% renal. Então tá lá, 80% pelas fezes e 20% renal. Então diga que ele é lipossolúvel, né? É uma molécula lipossolúvel.
Pelo fato de ser metabolizado pelo citocromo P450, aí a gente deixa o quê? Um alerta. Fármacos que, prestem atenção, fármacos que inibem o citocromo P450 vai aumentar o quê? A concentração de sildenafil e vai aumentar o quê? As reações adversas. Fármacos que estimulam o citocromo P450 vão fazer o quê? Vão degradar mais rápido o sildenafil. Então, vai diminuir a concentração sanguínea, né, do sildenafil e vai diminuir o seu efeito. Vai diminuir seu efeito. Bom? Então, tá lá, sildenafil metabolizado no fígado pelo citocromo P450. 80% pelas fezes, 20% o quê? A nível renal. Reações adversas, mais comum. Tem todas essas aqui, eu vou destacar as mais comuns. Cefaleia, ok? Rubor cutâneo. Pode colocar tontura. Tontura, dispepsia, congestão nasal, infecção e alteração visual. Mas principalmente isso aqui, ó. Congestão nasal, rubor cutâneo, cefaleia, tá bem? Em doses mais elevadas pode causar alteração visual. O azul enxerga verde, o verde enxerga azul. E vamos acrescentar aqui taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Então, mulherada, é muito fácil saber se o namorado, marido ou outro algo parecido tomou ele. Primeiramente, se ele se queixar de dor de cabeça, põe a mão na pele dele, tá quente. Tá falando meio fanho porque tá com congestão nasal. Põe a mão no coraçãozinho dele, tá batendo mais forte, pode saber. Tá bem? Ele andou tomando, ele quer fazer alguma coisinha, tá querendo fazer bobiça, tá bem? Então você já sabe que ele andou tomando o medicamento ali. Tá bem? Facinho pegar. Ok? Outra indicação. Os nitratos orgânicos, que vai potencializar o efeito dos nitratos. Como é que funcionam os nitratos? Quem que são os nitratos? Isordil, monocordil, cordil. Os nitratos são administrados, eles se transformam em nitritos, depois em óxido nítrico, e aí o que? Aumenta a atividade do GMP cíclico. E aí promove o que? Relaxamento do vaso sanguíneo, tem vasodilatação. Vasodilatação. Certo? E aí o que acontece? Ele é mais específico para as coronárias, né? Mas ele pode diminuir o quê? Diminuir a pressão arterial. Tem um efeito hipotensor. Muito bem. Se você usa, então, depois do GMP5 que não é degradado? É degradado. Por qual enzima? Fosfodiesterase 5. Se você impede a degradação, ele fica mais tempo. Aumenta a concentração. Pronuncia o quê? O efeito vasodilatador. Diminui ainda mais a pressão. Tá bem? É o que está sendo mostrado aqui, né? Óxido nítrico, ele produz óxido nítrico, produz o quê? Vasodilatação. Se você impede a degradação, você potencializa o efeito dos nitratos. Ok? Tá lá. Outra reação adversa, né? Inibe fosfodiesterase 5, mas dependendo da concentração dele, ele começa a interferir com quem? Com a fosfodiesterase 3. E onde está a fosfodiesterase 3? Olha lá, no coração. Tá bem? E aí vai levar o quê? O aumento da frequência cardíaca. Por isso que eu falei, põe a mão no coraçãozinho dele. Tá quente, tá com congestão nasal, falando fanho. Congestão nasal, queixando um pouquinho de dorzinha de cabeça leve, tá lá. Tudo bem. O processo. Quando ocorre queda da pressão arterial, diminui a pressão arterial, o que acontece? Lá no arco da artéria aorta e seios carotídeos, o controle rápido da pressão arterial, ocorre a ativação de quem? Simpático. É isso? Simpático libera quem? Noradrenalina. Noradrenalina. Aonde a noradrenalina se liga? No receptor beta. Localizado onde? No coração. No cardiomiócito aqui, ó. Cardiomiócito. Então tá lá no beta 1. Muito bem. Esse receptor adrenérgico está acoplado a uma proteína G. E a proteína G é excitatória. E ativa quem? Adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Pega o ATP e transforma em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro.
O AMP cíclico ativa quem? Uma proteína quinase. Que proteína quinase? Proteína quinase A. De quem? De AMP cíclico, de adenilato ciclase. Essa proteína quinase A faz o quê? Vai lá e promove o quê? Abertura do canalzinho de cálcio voltagem dependente. Então, entra mais cálcio. Se entra mais cálcio, você tem o quê? A interação de cálcio com a miosina, e aí eu tenho o quê? Ativação, cálcio, miosina, você tem o quê? Contração. Então, você tem aumento da frequência cardíaca. Né? Você tem aumento da frequência cardíaca. O que que o sildenafil faz? Ó, se aumenta a concentração, perde a seletividade. Né? Esse AMP cíclico é degradado pela fosfodiesterase 3. Mas ele perdeu a seletividade porque eu aumentei a concentração. O que que acontece? Eu não degrado quem? O AMP cíclico. Aumenta a concentração dele. Ativo mais o quê? A proteína quinase, que inibe a fosforilação. Consequentemente, aumenta ainda mais cálcio. Aumenta mais cálcio, aumenta a minha frequência cardíaca. E aí o paciente tem o quê? Ataque cardíaco. Taquicardia. Então, é pura transdução de sinal, as reações adversas. Bom, alteração visual. Alteração visual. Então, na alteração visual, tem que começar a lembrar lá, né? Os bastonetes e os cones. O que que os bastonetes fazem? Ele tem uma rodopsina, que é uma proteína que é acoplada a uma proteína G, e capta o quê? É mais sensível à luz e é responsável pela visão noturna. Os cones têm também a rodopsina e captam o quê? Os pigmentos azul, vermelho e verde. E é responsável pela visão diurna. Responsável pela visão colorida. Bem? Como que eu ativo essas estruturas? Especificamente quem? Especificamente o cone. Você vai pensar neles como se fosse assim, ó, um palito de fósforo. Tá bem? Você acende ele, seria a abertura dos canaizinhos de sódio. Ele vai queimar, que seria essa corrente de sódio. E depois ele vai apagar, seria fechamento da bombinha de sódio aqui, ó. Tá bem? Então ele acende, queima e apaga. Então, ó lá, tem abertura, né, diminuída, né, por conta da decomposição da rodopsina, entrada de sódio, depois eles geram o quê? Um potencialzinho de ação, você capta, né, a luz vermelho, o pigmento, depois fecha a bombinha de sódio, joga o sódio para fora. Então abre, né, acende, queima e depois apaga, fecha a bombinha de sódio, pronto, acabou. A corrente de sódio novamente, de novo, e de novo, e você vai captando. Muito bem. Então, estou lá, nos bastonetes e nos cones. Vamos ver o que acontece, então. Entrei lá. Então, a escuridão, o que acontece? A rodopsina está fechadinha, a proteína G não está ativada. Consequentemente, eu tenho um nível adequado de GMP, guanilato, né? Guanilato, GMP cíclico. Consequentemente, não tem ativação de nenhuma fosfodiesterase, então a concentração dele é adequada, certo? Adequado, mantém o quê? Aberto, então acendeu, certo? Acendeu. Quando tem a presença da luz, o que acontece? A luz queima lá, ativa, né? Então acende. A meta-rodopsina, que está acoplado o quê? Uma proteína G ligadinha a ela. Essa proteína G tem uma porção excitatória, certo? Que converte o GTP em GMP cíclico. Tá certo? O GMP cíclico, depois ele é degradado, degradado pela fosfodiesterase, e a diminuição do GMP cíclico vai fazer o quê? Fecha o canalzinho de sódio. Seria esse mecanismo que nós explicamos aqui, ó. Abre, depois fecha. Então tá lá. Abre, depois a fosfodiesterase vai degradando ele, né? Diminui. Quando diminui a concentração de GMP cíclico, pela degradação da fosfodiesterase, vai lá e o quê? Fecha o canalzinho de sódio.
e a membrana novamente fica o quê? Hiperpolarizada. Então, tem um processo de despolarização, acende. Depois, o processo, né? Acende a rodopsina, né? O cone. Depois ele queima, depois ele apaga. O que apaga? Seria a hiperpolarização. Tá bem? Onde ele fecha o canalzinho de sódio. Muito bem. Então, quando se utiliza o sildenafil em altas concentrações, uma concentração acima da dose terapêutica, o que ele faz? Inibe a fosfodiesterase. Se inibe a fosfodiesterase, não diminui o quê? Guanilatos, não diminui o GMP cíclico. Ele permanece o quê? Aberto. Se permanece aberto, permanece o quê? Entrada do quê? De sódio. Ou seja, permanece sempre o quê? Despolarizado. E aí ocorre o quê? A confusão do sistema nervoso central. O que era azul, você enxerga verde. O que era verde, você enxerga azul. São chamados de alterações, né, leves e transitórias na distinção das cores. É uma fototransdução que se dá, né, pela inibição da fosfodiesterase. Certo? No cérebro, mesma coisa. Promove o quê? Vasodilatação. Vasodilatação, cefaleia. Cefaleia. Tá bem? Na mucosa nasal, por que leva a um quadro de congestão nasal? Congestão nasal. Vamos lá. Sistema nervoso autônomo. Eu tenho terminação simpática, terminação o quê? Parasimpática. Ok? Simpático libera o quê? Noradrenalina. Promove vasoconstrição. Vasoconstrição descongestiona. Tanto é que eu tenho os receptores alfa-adrenérgicos, na fasolina, tal, que atua aqui, promove vasoconstrição. São simpático-miméticos, né? E eu tenho o quê? Parasimpática, liberação de acetilcolina. Acetilcolina aumenta a secreção e também promove o quê? Indiretamente promove vasodilatação. Por quê? Se liga no receptor muscarínico, leva à formação de óxido nítrico, e aí você tem vasodilatação. Vasodilatação e aumento da permeabilidade. Você tem o quê? O edema. O edema da mucosa nasal, certo? Extravasa fluido aqui. Edema da mucosa nasal. Incha, né? E aí nós chamamos, então, de congestão nasal. Então, quando você utiliza o inibidor da 5, né, fosfodiesterase, certo? Ele vai interferir nessa fosfodiesterase desse vaso sanguíneo aqui da mucosa nasal. E vai promover o quê? Vasodilatação, levando o quê? Ao edema da mucosa e a congestão nasal. Então tá lá, né? Parasimpático muscarínico, óxido nítrico, vasodilatação. E o simpático, alfa, vasoconstrição. Como você impede a degradação, não é isso? Do GMP cíclico leva o quê? Prolonga a vasodilatação, você tem a congestão nasal. Então tá lá, acetilcolina. O Viagra faz o quê? Inibe a degradação do GMP cíclico, aumenta o GMP cíclico, aumenta a proteína quinase, não interage. Você tem então aqui a vasodilatação. Ok? Congestão nasal. Um outro fármaco, né? Inibidor também da 5-fosfodiesterase é a tadenafila, conhecida como Cialis. O mecanismo de ação é o mesmo, ele é um pouco mais seletivo, né? É um pouco mais seletivo do que o sildenafila. E é o mesmo mecanismo de ação, inibição da fosfodiesterase, aumento do GMP cíclico, ativa a proteína quinase, e aí promove o que? A vasodilatação. Tá certo? A vasodilatação. Ele é bem absorvido, o alimento não interfere com ele, tá certo? 2 horas, só inconveniente, é 2 horas. E distribui-se também por todos os tecidos. Então tá lá, o tempo de minha vida é 17 horas. Metabolizado também no fígado, pelo citocromo P450, o complexo enzimático. Então, fármacos que estimulam, ele diminui a concentração de tadenafila. Fármacos que inibem o citocromo, aumenta a concentração de tadenafila. Se aumenta, pronuncia o quê? As reações adversas. Se diminui, diminui o quê? Diminui o efeito. Tá bem? 60% é excretado nas fezes e 30% é eliminado o quê? Renal. Também ele é lipossolúvel, não tanto quanto o sildenafila.
Então tá lá. E o metabólito dele é um metabólito inativo, é diferente do Viagra, que seu metabólito é ativo e tem 50% de efeito, né? Então tá lá, metabolizado pelo citocromo P450, certo? E aí 60% das fezes e 36% a nível renal. Mesmo as reações adversas que no sildenafil, o que a gente vai acrescentar é principalmente a dor muscular e dor lombar. Dor muscular, dor lombar. O paciente se queixa ali. Provavelmente interferindo com a fosfodiesterase dos vasos da musculatura ou, né, ou do tecido ósseo, tendão da região lombar e da região muscular, dos vasos musculares. Bom, vamos comparar então, né? A sildenafila com o quê? Com a tadalafila. Quem que é mais seletivo? Mais seletivo é a tadalafila. Tá bom? Então, reação cutânea, rubor, né? Congestão nasal. Taquicardia é mais pronunciada onde? Na sildenafila. Ok? Alteração visual é mais pronunciada onde? No sildenafila, no Viagra, do que na tadalafila. Tá bem? Então aqui é menor. E aqui é maior. Certo? Seletividade. A tadalafila é 10.000 vezes mais potente ou mais seletiva para a fosfodiesterase 5 do que para a fosfodiesterase 3. Então, tem menor probabilidade de desenvolver o quê? Menor probabilidade de desenvolver taquicardia. 700 vezes mais seletivo a fosfodiesterase 5 do que a fosfodiesterase 6. Então, menor probabilidade de desenvolver fototransdução. Ao contrário de quem? Ao contrário do sildenafila. Também ao contrário da sildenafila. Interações, aí nas interações, fármacos que inibem o citocromo P450 aumenta a concentração. Fármacos que induzem o citocromo P450 diminui a concentração de sildenafila. Certo? Antiácido vai influenciar com quem? Com a sildenafila, né? E o mesmo acontece aqui, ó. Inibiu, aumenta. Induziu, diminui. Tá? Se aumenta a concentração, aumenta o quê? A reação adversa. Se diminui a concentração, diminui o efeito. Tá bom? Aí da tadalafila e a comparação, né? Ambos são metabolizados pelo citocromo P450 e eu tenho que lembrar, se é metabolizado pelo citocromo P450, paciente hepatopata tem que fazer o quê? Ajuste de dose. Tem que ajustar a dose. E paciente, ó, com insuficiência renal grave, né? Grave, viu, gente? Grave. Também tem que fazer ajuste. Tá bem? Aqui mostrando, né? Quem são os inibidores enzimáticos? Então, os barbitúricos são indutores, fenobarbital é indutor, griselfuvina é indutor, rifampicina é indutor. Então, a tendência é o quê? Metabolizar mais rápido, tanto a sildenafila como a tadalafila. Ao contrário, eritromicina é inibidora, cloranfenicol é inibidora, ciprofloxacina é inibidora, tiabendazol é inibidora, consequentemente, aumenta a concentração de quem? No sangue da sildenafila e tadalafila e aumenta o quê? As reações adversas. Quem tem mais reação adversa? Tadalafila ou sildenafila? A tadalafila. Então, vai pronunciar as reações da sildenafila. Tá bem? Fluoxetina, tá lá. O indivíduo está com depressão, já está com libido baixo e está utilizando lá a fluoxetina. É o que acontece? Inibe. Vai pronunciar o quê? As reações adversas de quem? Da sildenafila e tadalafila. Quem tem mais reação adversa? Sildenafila, que é menos seletivo. Então, é nele que vai apresentar. Assim como acontece com o cetoconazol. Tá bom? Bom, de maneira geral, a farmacocinética lá é sildenafila e a vardenafila em torno de 60 minutos. Então, 1 hora antes, tem que tomar, né, para manter o ato sexual. A tadalafila, 120 minutos, mais ou menos 2 horas. Tá bem? Então, isso aqui também facilita, pode tomar 2 horas antes, tranquilo, despreocupado, porque o efeito dele é mais prolongado também. Tempo de meia-vida, observem aqui, ó, a sildenafila e a vardenafila em torno de
4 a 5 horas, então se equiparam, né? 4 a 5 horas, enquanto que a tadenafila é 18 horas, o efeito. Dá final de semana quase todo, não é isso? Interações com o alimento, tá lá, ó. A vardenafila e a sildenafila sim, e a tadenafila não. Então pode sair para jantar, que tem problema, tá tranquilo. Pode tomar o remédio antes, pode jantar, né? Que é tudo tranquilo, beleza? Propriedades ainda farmacocinéticas, ó. Então 1 hora antes, então isso aqui começa antes da atividade prevista e gera um certo inconveniente, né? Tem a desintegração lenta, tem a vardenafila tem um comprimido, que é um comprimido sublingual, ele confere uma maior rapidez na ação. Mas é uma forma farmacêutica especializada, né? Vamos lá. E a tadenafila, 18 horas do tempo de meia-vida. Ele permite o quê? A dose conforme necessário, que seria o quê? A dose de 20 miligramas. Ok? SOS. Então, se necessário, se for manter relação sexual ou não. E tem aquele paciente que utiliza o quê? O paciente que está utilizando os medicamentos para a próstata, né? Às vezes foi submetido à prostectomia, né? É casado, tem uma vida conjugal, e aí então existe a possibilidade, como o efeito dele, o tempo de meia-vida dele é mais prolongado, então lhe permite o quê? A utilização, se eu não me engano, é de 5 miligramas, né, dia. Então, a utilização diária, tá bem? Nessas situações aqui, tá bom? E a tadenafila, então, como tem esse tempo de meia-vida, também não precisa cronometrar a atividade sexual. Fala, não, daqui 1 hora tem que ser. Não, né? Então, tem um efeito mais prolongado, mais tranquilo. Então, tá lá. A vanafila, o efeito é mais rápido, 30 minutos, pela forma, né, vamos dizer assim, que ela apresenta também uma forma diferenciada, uma forma farmacêutica. Nós já discutimos atividade hipotensora, né, dos inibidores, principalmente o isordil, né, isosorbida, né, o monocordil, são marcas, são os nitratos. Administrou nitrato, zero nitrito, nitrito oxonítrico, oxonítrico GMP, GMP, vasodilatação. Vasodilatação, o que acontece? Diminui débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Muito bem. Esse GMP cíclico ele vai ser degradado em quê? Em GMP monocíclico, né? Não cíclico. Muito bem. Por quem? Pela fosfodiesterase. Certo? Fosfodiesterase 5. Se você inibe, então, ela, o que acontece? Aumenta ainda mais o quê? A concentração do GMP cíclico. Promove mais o quê? Vasodilatação. Diminui ainda mais o débito cardíaco. Diminui ainda mais a hipertensão. Por isso, então, pode o quê? Potencializar o efeito hipotensor dos nitratos. Eu já discutimos isso aqui. Tudo bem. Bloqueadores podem também interferir com quem? Com bloqueadores alfa-adrenérgicos. Olha lá os bloqueadores alfa-adrenérgicos utilizados aonde? Específico utilizado na hiperplasia prostática. Quem que era? A doxazosina, que não era seletiva, e a tansulosina. Lembra que nós tínhamos receptores aqui? Receptores adrenérgicos aqui, nós tínhamos receptores alfa-1A, só estava presente onde? Na próstata. Alfa-1B estava presente onde? Na próstata e nos vasos sanguíneos. Ok? Nos vasos sanguíneos. E a tansulosina, ela era mais seletiva, apenas onde? Na próstata e nos esfíncteres, né? Vou colocar os esfíncteres aqui. Alfa-1A, estava na próstata. Então, quem que tem mais efeito cardiovascular? É a doxazosina ou a tansulosina? É a doxazosina. Tá certo? Doxazosina. Então, vamos lá. No arco da artéria aorta, lá no arco da artéria aorta, vamos colocar assim. E nos seios carotídeos, da carótida do seu pescoço, tem receptores especializados lá. Tá bem? São chamados de baroreceptores. Baroreceptores.
receptores. Eles captam o quê? O estiramento dessas artérias. Tá bem? E levam até onde? Levam até o centro vasomotor. Sistema nervoso central, centro vasomotor. Ok? Então, quando você levanta, a sua pressão assentada é uma, deitada é outra, em pé é outra. Então, quando você está sentado, entendeu? Ela é uma. Quando você levanta, você precisa de uma outra pressão. Então, quando ocorre queda da pressão arterial, o que acontece? Diminui a atividade de barorreceptores. Se diminui a atividade de barorreceptores, é detectada onde? No centro vasomotor. O sistema nervoso central fala, ó, a pressão está baixa. Como é que se aumenta rapidamente? Eu preciso de algo que age rápido. Então, ativa quem? O sistema nervoso autônomo. Especificamente quem? O sistema nervoso simpático. Que libera quem? Libera noradrenalina. O que a noradrenalina faz? Atua em dois receptores, alfa e beta. Beta 1 e alfa 1. Ok? Alfa 1 está presente onde? Nos vasos. Não é isso? Nos vasos. Beta 1 está presente onde? No coração. O que faz, então? Ativou os receptores. Promove o quê? Aqui, aumento da frequência cardíaca. Aqui, promove vasoconstrição, aumento da resistência periférica. Consequentemente, eu vou fazer o quê? Aumentar a pressão arterial. Muito bem. E como é que então esse fármaco que a gente estava falando lá atrás? Nós estávamos falando de bloqueadores. Bloqueadores. Alfa-adrenérgico. Se você bloqueia, o que acontece? Quando ocorre queda da pressão arterial, você não consegue o quê? Elevar ela e desenvolve o que nós chamamos de hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática, ou seja, a pessoa levanta rápido e aí apresenta o quê? Tontura, vertigem, que nós chamamos de hipotensão ortostática. Ok? Muito bem. Então, quando for administrar os inibidores da fosfodiesterase, certo? Com o bloqueador alfa-adrenérgico, tem que tomar cuidado. Por quê? Pode potencializar o efeito hipotensão, hipotensor. Então, pode acentuar a hipotensão ortostática, que são reações adversas de quem? Dos bloqueadores adrenérgicos, ou seja, desse aqui, ó. Certo? Então, se utilizado juntamente com os inibidores da fosfodiesterase, eles podem pronunciar o quê? A hipotensão ortostática, que o receptor alfa está bloqueado, a taquicardia, né, a vertigem, tá bem? Então, pode potencializar as reações adversas ali. E é claro também a disfunção sexual, mas principalmente esses três sintomas aqui. Então, quando for trabalhar com ele, iniciar sempre com o quê? Com uma dose mais baixa, né? E vai observando, à medida que você vai aumentando gradativamente. Então, sempre com cautela quando o paciente. E aí nós vamos observar principalmente quando? Quando são utilizados eles? Principalmente nos sintomas urinários, né? Ele não diminui o tamanho da próstata, só apenas sintomas urinários. E aí o paciente está utilizando isso aqui, leva a uma disfunção, né? E ele precisa utilizar o quê? O inibidor de fosfodiesterase. Então, pode usar? Pode, mas tem que ter cautela por conta dessas reações aqui. Bom, terminamos então os inibidores da fosfodiesterase. Aí vamos para o passado então. A fentolanamina, conhecido como vasoviril. Qual que é o mecanismo dele? Bloqueio competitivo dos receptores alfa e beta, mas perifericamente, aonde? No tecido peniano, promovendo vasodilatação. Noradrenalina não iria promover, no alfa não ia promover vasoconstrição? Tudo bem, você impede essa vasoconstrição. Então você vai ter só o predomínio do parasimpático, vasodilatação. Então você tem ereção, ok?
A fentolamina bloqueia os receptores alfa, consequentemente predomina quem? A ação da acetilcolina. A acetilcolina leva o quê? A um quadro de vasodilatação. Certo? Reações adversas. Ó, rinite, por predomínio do parasimpático, a tontura, né, que pode levar a um quadro de hipotensão ortostática, que é bloqueador, alfa, né, mesmo processo lá, taquicardia, cefaleia e náusea. São as reações adversas mais comuns apresentadas com eles. A hipotensão ortostática é o que eu acabei de explicar lá, né? No arco da artéria aorta, nos seios carotídeos, quando diminui a pressão arterial, diminui a atividade baroreceptores. Aí o centro vasomotor aumenta a atividade simpática. Libera quem? Noradrenalina. Beta 1 aumenta a frequência cardíaca. Noradrenalina no vaso. Receptor alfa aumenta o quê? A resistência periférica. Consequentemente, aumenta a pressão arterial. Se está bloqueando, então, o receptor alfa, você vai ter dificuldade do quê? Elevar a sua pressão nessa situação e desenvolve a hipotensão ortostática. Bem? É contraindicado para paciente com infarto, paciente com AVC. Né? E aí chegamos em outro fármaco chamado iombina. Iombina. Tá bem? Iombina. Bom, o que a iombina é? Aí a professora Ivana lá, um alcaloide, semelhante à reserpina. Ele bloqueia especificamente quem? Bloqueio dos receptores do quê? Alfa-2, ó, é mais seletivo, alfa-2. E onde que está mais localizado o alfa-2? Alfa-2 está localizado na periferia? Tá. Tá nos vasos? Tá. Mas ele está localizado principalmente onde? No sistema nervoso central. Aonde? Pré-sinapticamente. Pré-sináptico. Ele é um autorreceptor. Ele serve para regular a liberação tanto de noradrenalina como de acetilcolina. Tá certo? Então vamos entender como ele vai fazer para levar um quadro de ereção. Então, ó, aqui eu tenho a terminação o quê? Parasimpática, e aqui eu tenho a terminação o quê? Simpática. Simpático libera acetilcolina e o parasimpático libera acetilcolina e o simpático libera quem? Noradrenalina. Existe sempre, tanto na terminação parasimpática como na terminação simpática, o receptor alfa-2. Eu não falei para vocês que ele é o quê? Ele é pré-sináptico. Pré-sináptico. Ele serve para autorregulação. Muito bem. Então, quando aumenta a concentração de noradrenalina e acetilcolina, principalmente a noradrenalina, o que acontece? A noradrenalina ativa o receptor alfa, e aí o que acontece? Diminui a liberação de noradrenalina e de acetilcolina. Tudo bem? Muito bem, agora vamos pensar. Vamos bloquear o receptor alfa-2, que é um receptor, um autorreceptor. O que acontece? Você diminui esse processo de feedback. Você tem uma maior liberação tanto de noradrenalina como de acetilcolina. E também de quem? E de dopamina também, que é o mesmo sistema. Consequentemente, ó, maior quantidade de acetilcolina, maior quantidade de dopamina. Via mesolímbica, vontade, acetilcolina, ereção. Certo? Então tá lá. Pré-sináptico. Você bloqueia, consequentemente, libera maior quantidade de noradrenalina, de acetilcolina e de dopamina. Com isso, então, você aumentou a liberação de dopamina, sistema límbico, não é isso? Consequentemente, sistema nervoso autônomo, maior liberação de quem? Liberação de acetilcolina, vasodilatação, que nós já discutimos, ereção. Ereção. Ok? Vamos para outra. Reações adversas dele. Aí lá, hipertensão, que libera noradrenalina, dopamina, né? Taquicardia, noradrenalina, tontura, cefaleia, irritabilidade, está relacionado, né, com a liberação de dopamina e noradrenalina, aumenta a atividade simpática, então tem irritabilidade, rubor, né? São as reações adversas, ou seja, observe que são bem maiores, né? Angina pectoris, doença cardíaca, né? Sensibilidade à iombina são as principais, né? Então sempre o cardiovascular tem que tomar cuidado. Chegamos em outro chamado o quê? Apomorfina, conhecido como o prima.
Tá bem? Aí ele já é o quê? Ele já é um agonista dopaminérgico, ó. Aumentar a vontade lá, ó. Agonista dopaminérgico, tá bem? Atuando onde? Receptores D2, que é da dopamina, no sistema nervoso central. E aí aumenta depois o que? A atividade do sistema nervoso autônomo, indiretamente parasimpático, acetilcolina, e aí eu tenho o quê? Eu tenho ereção. Então, ele vai se ligar onde? O primo vai se ligar nos receptores da dopamina, D2. Consequentemente, aumenta a atividade o quê? Do sistema nervoso autônomo, especificamente quem? Acetilcolina. Vasodilatação, ereção. Tá bem? Reações adversas, náusea, cefaleia. Por que náusea? Porque também na ZDQ, ó, onde que atua os antieméticos, eu tenho receptores D2. Se ele é um agonista, ele vai se ligar onde? Também vai se ligar no D2 e vai desencadear o quê? A náusea. Certo? Cefaleia, tontura e também pode causar o quê? A síncope vasovagal. O que é a síncope vasovagal? Não é o desequilíbrio? A diminuição do simpático e aumento do parasimpático? O parasimpático não tem liberação de acetilcolina? Muito bem. Então, não estou liberando mais acetilcolina? Pode levar a síncope vasovagal. Ou seja, o desmaio, né? Tudo bem. Hipersensibilidade, angina, infarto, miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertensão, são os casos. Aí chegamos aí no último recurso, principalmente o paciente diabético, é o quem? Anapros, de prostaglandina. Tá bem? Uma prostaglandina sintética, prostaglandina E. Tá bem? Promove o quê? O relaxamento do músculo liso, ou seja, uma vasodilatação. Vasodilatação dos corpos cavernosos, eu tenho ereção. Ereção. Muito bem. Qual o inconveniente dela? O inconveniente dela é que tem o quê? Baixa absorção. Baixa absorção. ABS aqui, ó, a absorção é pequena. Outra coisa, é rápida metabolização. Metabolização. Consequentemente, só está disponível na forma do quê? Injetável. Por isso que tem que injetar. Tá certo? Muito bem, ó. Injetável a prostaglandina aqui. Certo? Prostaglandina. É conhecida comercialmente como Cavergex. Então, você injeta a prostaglandina. A prostaglandina se liga no seu receptor, está acoplada à proteína G, ativa fosfolipase C, trifosfato, cálcio, calmodulina, ativa óxido nítrico sintetase, que converte o que? Arginina em óxido nítrico. Óxido nítrico se difunde para o músculo liso vascular dos corpos cavernosos, aumenta o que? Ativa a guaninato ciclase, que converte GTP em GMP ciclo, ativa a proteína quinase G, inibe miosina quinase QADL, você tem então vasodilatação, então você tem ereção. Prosuma se assemelha com a transdução de sinal da acetilcolina? Sim. A diferença é que o receptor é o quê? É um receptor da prostaglandina. Por isso que eu sempre falei, aprenda a transdução, gente, que fica tudo mais fácil. Né? Tudo mais fácil. Então, ó, é a mesma transdução. Mesmo caminho, a diferença é que o receptor. A gente tinha lá acetilcolina fisiologicamente, e aqui eu tenho uma sintética, uma prostaglandina, que promove a vasodilatação pelo mesmo mecanismo. Inconveniente é o quê? Injetável. Tá bem? Tem que aplicar no corpo cavernoso. Tá bem? Atenção farmacêutica ali, né? Porque ele compra, ele não sabe aplicar. Você tem que ensinar como é que aplica. A primeira aplicação é na farmácia, tá bom? Tá lá. Então a absorção é mínima, rapidamente metabolizado. Então só tem o quê? Na forma injetável. E ó, a ereção dura o quê? De 30 a 60 minutos. É diferente lá do tá dando na fila quase 18 horas, né? Então isso aqui é praticamente o quê? Para paciente diabético, né? Com neuropatia periférica, já não está, né? Destruiu todas as terminações nervosas aí, cai na Cavergex. Inconvenientes, né? Reações adversas. Hipotensão, cefaleia. Bom, se é injetável, gente, o que vai acontecer? Dor na região peniana, onde que aplicou. Dor na região do testículo, tá certo? Dor na região da uretra, pode acontecer isso aí. Sangramento no local da aplicação, né? Quadro de hematoma, equimose, isso são
que pode acontecer. E às vezes o que? Uma ereção mais prolongada, que nós chamamos de priapismo. Tá bom? Dependendo até, ele tem que ser hospitalizado, dependendo da situação. Não, não fica fácil, mas não. Então tem que tomar cuidado com... Não, é raro, né? Mas pode acontecer, o chamado priapismo. Certo? E aí depois, por último, nós temos quem? A nandrolona, que é um análogo sintético da testosterona. Quando precisa fazer o quê? A reposição hormonal. Certo? Aí as reações adversas, que eu não vou discutir a questão da reposição hormonal nesse momento, que é mais para disfunção erétil mesmo, ok? Mas pode ser utilizado quando eu tenho diminuição do libido, ou quando estou utilizando, né, fármacos que venham a diminuir a testosterona, né? A utilização da reposição hormonal, tá bem? Tranquilo. Bom, só lembrando, né, paciente com carcinoma prostático, não pode, né? Porque a testosterona é transformada depois em dihidrotestosterona. E aí eu tenho, na hiperplasia prostática, pode levar o quê? A um quadro de carcinoma. Então aí, não. Tá bem? Tudo bem. Certo, moçada?